Bom dia, meus amores. Há pedidos, tá certo? As meninas superpoderosas, elas sabem quem são, me pediram. Então, eu vou nessa semana que vocês estão online, eu vou fazer alguns vídeos acerca das aulas que a gente já deu nesse trimestre, né? Os dois assuntos que já foram dados. Vocês continuam assistindo as aulas do professor Aloysio, nos horários que vocês têm que assistir. E essas minhas aulas ficam de material de apoio para vocês, tá certo? Quem assistiu às aulas presenciais, assistiram metade dessas aulas. Quem agora vai ter a oportunidade de assistir o resto, não é? O pessoal que está no presencial e o pessoal que está online, não está indo ao colégio, vai ter a oportunidade agora de também ver as minhas aulas, tá certo? Então, a gente vai começar da mesma forma que a gente fez ano passado, da mesma forma que a gente fez durante o lockdown aqui em Recife. Tá certo? Isso aqui é mais um apoio para vocês. Vocês fiquem de olho nas aulas do professor Aloysio também. Então, aqui os pais fundadores da América, né? Mais o Abraham Lincoln, que está aqui, que penetra. Está faltando ali o John Adams. Todo mundo sabe que eu sou fã dele. Ele é completamente menosprezado. Que pena. Tá certo? Então, nossas aulas, vamos compilar as 3 aulas já dadas sobre esse assunto em 2. Então, essa é a parte 1. Mais tarde, a gente posta a parte 2. Então, independência das colônias espanholas e o caso específico do Haiti, que não era colônia espanhola, era colônia francesa. Tá certo? E aí a gente vai falar da independência do Haiti, independência da América Espanhola, guerra de independência da América Espanhola, tá certo? O caudillismo e, por último, a conclusão. Então, os pais fundadores, pessoal, né? Os pais fundadores nos Estados Unidos, tá certo? No livro de vocês só está o George Washington, comandante do Exército Continental e depois primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, inventor, né? Criou a lâmpada. Tá certo? E Thomas Jefferson, redator da Declaração de Independência e também terceiro presidente dos Estados Unidos. E cadê o Adams? Que ninguém fala do coitado do John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Foi quem mais lutou pela independência, né? Foi peça central no Congresso da Filadélfia e, infelizmente, as pessoas falam muito pouco dele, o que me deixa extremamente chateado. Tá certo? Nós tivemos na América Espanhola o grande pai fundador, que foi o Simão Bolívar. Tá certo? A gente vai ver o quanto que ele foi importante na independência dos países da América Espanhola. E essa figura também aqui, Toussaint Louverture, tá certo? O general negro, famoso por ser peça principal na independência do Haiti, que foi o segundo país da América a se tornar independente. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pela independência do Haiti. Tá certo? O Haiti se encontra na ilha de Santo Domingue, tá certo? A ilha de São Domingos. E hoje ela divide o território dessa ilha, né? O Haiti tem mais algumas ilhas a oeste, mas a grande parte dele fica nessa grande ilha, que também, hoje, é o país da República Dominicana. Então, a Ilha de Santo Domingo hoje é um pedaço, um grande pedaço do Haiti e a República Dominicana. Tá certo? E é importante a gente saber disso, porque durante a Guerra de Independência do Haiti, aquela confusão que eu já expliquei para vocês, a localização dessa colônia espanhola, que hoje é a República Dominicana, ajudou muito naquela confusão que foi a luta de independência do Haiti. O Brasil já tinha mudado sua matriz econômica durante seu período de colônia no século XVIII, tá certo? Durante o século XVI e XVII, a nossa grande matriz econômica era açúcar, por isso éramos os maiores produtores mundiais de açúcar. Com a descoberta de ouro e diamantes nas Minas Gerais, assunto que a gente vai estudar no próximo trimestre, nossa matriz econômica mudou, a produção de açúcar caiu. E, com isso, o Haiti passou a ser o maior produtor mundial de açúcar no século XVIII.
o que gerou uma certa riqueza no país e as confusões consequentes disso. Tá certo? Assim como nas colônias açucareiras, o Haiti não era diferente. Então, tinha muito escravo, muito negro e muito pouco branco. E essa quantidade desproporcional entre muito escravo e pouco branco gerou a insatisfação gerada, tá certo? Como tinha insatisfação em todos os lugares onde tínhamos escravos, nesse caso ela foi mais difícil de contornar. Por quê? Por causa do excesso de escravos que tinha e da pouca quantidade de brancos que existiam no Haiti. Tá certo? Então, aqui temos um mapa da ilha de Santo Domingo. Ó. O Haiti hoje é essa parte preta. Todos vocês já viram essa foto na aula. Tá certo? Aí a gente tem a República do Haiti, tá certo? E aí nós tivemos alguns governos para do lado direito, que hoje a gente chama de República Dominicana. A França, todo mundo sabe, no começo, no final do século XVIII, início do século XIX, ela estava passando por aquele processo pequenininho, né, de igualité, fraternité e liberté, que levou à morte de uma galera. Né, um assunto que a gente cansou de estudar no trimestre passado. Então, a França completamente perdida, tá certo? Burguesia toma, burguesia perde, povo toma, povo guilhotina o outro, povo manda o outro guilhotinar, quem manda guilhotinar também é guilhotinado depois. Toda essa confusão, tá certo? E aí você tem uma colônia do outro lado do Atlântico, é óbvio que essa colônia ela vai ficar completamente sem rumo. Se a própria metrópole estava sem rumo, o que dizer da colônia? Tá certo? Então, a Revolução Francesa, né, aquele processo que demorou aquele tempo todo e terminou com aquela coisa maravilhosa que foi Napoleão, tá certo? Muitas aspas aí, pessoal. O pessoal já me conhece e sabe o quão irônico eu sou com relação a Napoleão. E aí começa a confusão. Vamos ver se agora o pessoal entende. Eu sei que na aula ficou meio complicado. Então, o Haiti declara independência. A França manda forças para debelar essa independência haitiana. Não é bem independência, é revolta contra a escravidão. Não vamos colocar palavras que não existem ainda. Então, não é bem uma questão de independência, é uma questão de escravidão. Então, vão poucos soldados para lá, porque não vão muitos, porque a França está uma bagunça. Então, vão poucos soldados para debelar essa insurreição contra a escravidão haitiana, e no meio do caminho, Robespierre, estamos na fase do terror da Revolução Francesa, Robespierre abole a escravidão. Então, o pessoal que foi lá para lutar contra os escravos passa a lutar do lado dos escravos. Por quê? Por causa da República Dominicana. A República Dominicana ainda era uma colônia espanhola. Então, essa colônia espanhola, com medo dos ideais de libertação dos escravos no Haiti, vai e ataca o Haiti. Os soldados franceses estavam indo também para debelar essa revolta. Quando Robespierre abole a escravidão, lembrando que naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha internet, as coisas demoravam a acontecer. Então, se Robespierre abole a escravidão, você pode botar em uns 40, 45 dias, no mínimo, para se descobrir no Haiti que Robespierre tinha abolido a escravidão. E aí, esses soldados que tinham ido lutar contra os escravos passam a lutar do lado dos escravos contra a colônia espanhola, que estava com medo desse movimento de libertação. E aí aparece o nosso querido pai fundador do Haiti, o Toussaint Louverture, que era um general. Ele, inclusive, tinha alguns escravos, tá certo? E ele muito corajoso, ele se agiganta nesse meio como um grande líder dos escravos, agora não mais escravos, né? Porque Robespierre tinha abolido a escravidão, e aí vai lutar contra os espanhóis do lado dos franceses. É confuso, eu sei. Louverture, ele não tinha a ideia de tornar o Haiti independente da França. A ideia dele era muito mais com relação à escravidão do que com relação à independência. Tá certo? Então,
mesmo lutando contra a França, o que vai acontecer dentro em breve, ele permaneceu leal. Por quê? Porque ele não era anti-francês, ele era anti-escravidão. Então, os franceses chegam lá para lutar contra ele, ele fala, gente, ó, vamos lutar, mas eu não sou contra a França. Eu quero permanecer leal à França. Eu só quero que não haja mais escravidão aqui no Haiti. A partir do momento que Robespierre abola a escravidão, pronto, aí ele fica do lado da França tranquilo. Só que acontece um problema na virada do século, que foi aquele baixinho encrenqueiro assumindo a França. E aí, quando ele assume a França, ele impõe novamente a escravidão na França. Então, aquele soldado que foi lá para lutar contra os escravos, quando chega lá, descobre que agora vai ter que lutar junto com os escravos, por causa da Espanha, e aí, coisa de 7, 8 anos depois, ele descobre que ele vai ter que lutar de novo contra os escravos haitianos. É confuso, eu sei. Só que dessa vez Napoleão não manda poucos soldados, Napoleão manda 40 mil soldados para debelar essa crise no Haiti. E aí Louverture, por razões óbvias, luta contra a França, e aí ele é preso, ele é levado para a França, ele é morto na França, mas os ideais dele permanecem. E aí, em 1804, finalmente a França, né, até por não ter muitas condições, por já ter apanhado em Trafalgar, por estar numa confusão braba com o restante da Europa, por conta do ego inversamente proporcional ao tamanho do baixinho encrenqueiro, artilheiro, tá certo? Que era italiano, todo mundo já sabe disso, a gente já brincou um bocado com relação a isso no trimestre passado. E aí, em 1804, finalmente o Haiti consegue se libertar do jugo francês. Louverture já estava morto, morreu um ano antes. E aí, com isso, o Haiti se torna a segunda república, o segundo país na América. Depois dos Estados Unidos, se tornar independente em 1776. Eu espero que agora tenha ficado um pouco mais complicado. Tá certo? Aqui eu coloquei um dos meus personagens favoritos de videogame. Deu a ele, tá certo? Escravo haitiano que se torna assassino. Tá certo? Isso é um DLC do Assassin's Creed Black Flag. No Assassin's Creed Black Flag, o avô do Connor no Assassin's Creed, o Connor é o personagem do Assassin's Creed 3, é sobre a Revolução Americana, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas, sobre a independência das 13 colônias. E aí o avô dele, no Assassin's Creed Black Flag, mata o Adeu a ele, que eu acho que é o segundo ou o terceiro no navio dele. Só que ele era um personagem muito maneiro, ele tinha ideias radicais demais, enquanto o avô do Connor só queria saber de beber e roubar. Ele tinha os ideais muito arraigados, ele de liberdade, etc. E fizeram uma DLC para ele, Freedom's Cry, que é muito legal, que é exatamente quando ele se transforma no assassino, e exatamente ele, durante a Revolução Haitiana, ele de escravo da cana se torna um assassino, e ele inclusive tem contato com o Louverture no jogo. Quem puder jogar o Black Flag e suas DLCs, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Black Flag. É um baita jogo. Dizem que é o melhor Assassin's Creed, para mim o melhor é o segundo, mas esse também é muito bom, gosto muito dele. E essa DLC também é bem maneira, e eu vou ser sincero para vocês, assim, abriu muito minha mente com relação à Revolução Haitiana quando eu joguei a DLC Freedom's Cry. Eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo. Nas férias, é claro, tem que estar estudando agora, hein, banda? E aí a gente volta àquela nossa velha pergunta se revolução dá certo. Especialmente quando ela é feita de sangue, muito sangue, como foi no Haiti. O pessoal não tem o melhor professor de história à sua disposição e continua fazendo besteira ao longo do tempo. Espero que todos tenham entendido a independência do Haiti. Vamos falar agora um pouco sobre a independência da América Espanhola. Então, na América Espanhola, a gente tinha, né, nós tivemos a descoberta da América no início do século XVI, 1492 com Cristóvão Colombo, 1500 com Pedro Álvares Cabral. Tá certo? Durante um tempo, a menina dos olhos, o shopping center da Europa eram as Índias. A ocupação e depois a exploração américa foi tardia com relação a isso, após o descobrimento. No Brasil, a gente só veio ter na segunda metade do século XVI, muito insípida.
na América Espanhola também, tá certo? E aí, até 200 anos depois, a gente tem essa diferença entre a elite crioula, que eram chamados aqueles descendentes dos, no caso da América Espanhola, a gente pode até fazer um parâmetro com o Brasil. Não era chamada elite crioula, mas era uma elite branca das grandes famílias latifundiárias que eram descendentes daqueles primeiros portugueses que vieram para o Brasil. Então, aconteceu a mesma coisa na América Espanhola. Então, você tinha aquelas pessoas que estavam lá, a família há 200, 250 anos, tá certo? Que era nativa, mas não tinha nada a ver com o resto da população, nem indígena, nem escrava, que morava na América Espanhola. E você tinha aqueles peninsulares. O que eram os peninsulares? Era a burocracia estatal da metrópole, nesse caso a Espanha. Você tem um parâmetro com Portugal, era basicamente a mesma coisa. E também esse pessoal, eles, não só a burocracia, como aqueles que iam lá para enriquecer, né? Aqueles que tinham como profissão ir para a colônia, ficar rico e voltar rico para a metrópole. Então, você tinha essa elite crioula, que era um povo já nascido, já com raízes arraigadas na América Espanhola, você tinha os peninsulares. Lembrando que nenhum dos dois é santinho nessa história, tá pessoal? A elite crioula era a elite malvadona, que não queria nem saber de índio, de escravo, ela queria o bem-estar dela, tá certo? Então, a gente não pode pensar que a elite crioula estava querendo o bem da colônia, eles estavam querendo o bem deles. Para eles ficarem bem, a colônia tinha que ficar bem. E aí, por isso, criou essa animosidade com os peninsulares, com os habitantes da metrópole. No Peru apareceu esse outro grande pai fundador, Tupac Amaru, tá certo? O líder indígena. Até na sala de aula falei com o seu homônimo, o rapper Tupac, tá certo? Que na idade de vocês era o meu Justin Bieber, ou Taylor Swift, ou whatever, tá certo? E quando eu aprendi que o nome do rapper era Tupac por causa do Tupac Amaru, minha cabeça explodiu. Então, Tupac Amaru, ele foi desmembrado, ainda vivo, teve sua língua cortada, depois teve a cabeça arrancada, ou seja, todo aquele show de horrores que, inclusive, tem no livro. Tá certo? Então, tudo isso aconteceu com Tupac Amaru porque ele era um líder indígena que queria a independência do seu pedaço de chão. Tá certo? E aí, para variar novamente, tá certo? Napoleão e suas altas confusões. Napoleão invade a Espanha, coloca seu irmão João Bonaparte como imperador da Espanha. Então, se a elite crioula já não estava gostando muito dos espanhóis metendo o bedelho nas colônias, imagine agora que era um francês. Vocês sabem o quão os europeus têm apreço pelos franceses. Então, Napoleão quer invadir Portugal, atravessa a Espanha, toma a Espanha e bota no trono seu irmão João Bonaparte. Pronto, foi bastante para que a elite crioula, que já não estava nem um pouco satisfeita, falasse: hoje não. Tá certo? E a América Espanhola tornou-se muito importante por conta da trollagem feita tanto por Portugal como pela Espanha. Você lembra do bloqueio continental, assunto da nossa primeira inclusive questão da nossa primeira tá certo? No qual Napoleão proibiu o comércio com os navios ingleses importando na Europa. O que é que a galera faz? Tá bom, tudo bem, a gente faz comércio com a colônia, a gente faz comércio com o Brasil, a gente faz comércio com a América Espanhola. Inclusive, uma questão muito importante, quando a chegada da família portuguesa ao Brasil em 1808, é a abertura aos portos. Ou seja, até a chegada da família real no Brasil, só podia portar no Brasil navio português. Assim que a família real chega, ele abre os portos para todas as nações, principalmente a Inglaterra. Então, tá bom, a Inglaterra não pode fazer comércio com Portugal, não tem problema. Portugal está fazendo comércio com o Brasil, a Inglaterra está fazendo comércio com o Brasil. Nós demos a famosa trollada na internet, né? Fizemos o famoso Rue BR, tá certo? E foi assim que nós trollamos, os espanhóis e os portugueses trollaram o bloqueio continental. Então, tá aí
uma visão do que era a América, tá certo? Durante o processo de começo do século XIX. Então, nós temos os Estados Unidos lá em cima, independente em 1736, a Louisiana, que era francesa. A gente vai falar da Louisiana no próximo capítulo. Nova Espanha, que hoje é o México, Texas, Califórnia, que depois a gente vai falar sobre eles também. Né? Aqui mais ao sul, vice-reino, capitania, Nova Granada, Venezuela, vice-reino do Peru, vice-reino da Prata, tá certo? Guianas, que não era nem espanhola nem portuguesa, tá certo? As Guianas hoje são 3 países: Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Suriname. Guiana Inglesa, mas a Guiana é independente. A Guiana Francesa, que ainda é um protetorado francês, e o Suriname. Então, as Guianas não eram nem espanholas nem portuguesas. E aí nós temos à esquerda, né, a oeste da América Portuguesa, que hoje é o Brasil, menos o Acre, mais a Cisplatina mais ao sul, né, essa área verde, vice-reino da Prata, que hoje é um país, hoje é o Uruguai, tá certo? Vocês imaginem se a Cisplatina tivesse ficado com a gente. O ataque da seleção hoje ia ser Suárez, Cavani e Neymar. Quero mais que a seleção perca. Tá certo? Capitania Geral do Chile, vice-reino do Peru e vice-reino do Prata. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, todo mundo já entendeu o que aconteceu no Haiti e todo mundo entendeu os antecedentes que levaram a esse processo de independência das colônias. Você pode ver que é tudo vice-reino. Esses vice-reinos vão se tornar, mais à frente, diversos países. É o assunto que a gente vai estudar, que a gente já estudou, né? Mas eu vou fazer uma próxima videoaula detalhando para vocês. Tá certo, pessoal? Então, continuemos. Então, peraí, como é que... não. Então, a gente vai... Então, a gente vai continuar até a próxima aula. Pessoal, bom dia a todos e vamos estudar.